Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Nesse vídeo eu quero te mostrar um passo a passo de dimensionamento de uma escada hidráulica com o regime Skimming Flow, tá? Bom, para você que não sabe o que é um regime Skimming Flow, eu coloquei duas imagens aqui para ficar um pouco mais claro como funciona esse regime, tá? Esse regime acontece em escadas dissipadoras, em escadas de dissipação, né? Quando você tem uma combinação na geometria dessa escada com a vazão que gera esse tipo de escoamento aqui. Ó. Então, você pode ver que nessa imagem da esquerda, que é uma foto mesmo de um ensaio, você tem a presença de água em todos os degraus, ou seja, não tem nenhuma coluna de ar nos degraus, né? Eles estão cheios de água, né? Nesses degraus gera assim, um vórtice, né, em cada degrau. Esse vórtice ajuda a dissipar a energia da água ao longo da escada, tá? E dependendo da dimensão da escada, da extensão dela, ela pode apresentar também um escoamento aerado, onde a água começa a sofrer com a entrada de ar no escoamento e aí o aspecto, né, fica bastante distinto. Né? Você pode ver que fica meio com espuma, né, uma face mais aerada mesmo. Né? Bom, na imagem da direita, que é uma figura, você pode perceber que esse escoamento mais escuro, ele representa a lâmina lisa, né, do regime Skimming Flow. Perceba que nos degraus você não tem presença de ar, né? Então isso é bastante característico do Skimming Flow, você não tem a presença de coluna de ar nos degraus, como seria o regime Maple Flow, tá? Para quem ainda não assistiu essa aula do regime Maple Flow e ainda tem alguma dúvida, eu vou deixar aqui em cima o link para você assistir também um passo a passo de dimensionamento de escada dissipadora com regime Maple Flow, tá? Que seria um outro tipo de regime, uma queda sucessiva. Nesse caso do Skimming Flow, você tem a sequência aqui do escoamento, todos os degraus cheios de água e pode chegar a um determinado ponto que o ar começa a entrar no escoamento, né, cada vez mais e gera então esse escoamento de duas fases, esse escoamento aerado, tá? Então aqui são algumas características básicas do tipo de regime Skimming Flow, tá? Bom, pessoal, eu queria passar para vocês o seguinte, por que eu estou fazendo esse vídeo e estou postando aqui na rede, tá? Uma pergunta para você, tá? Você já achou algum passo a passo, né, de dimensionamento de escada hidráulica na internet? Eu faço essa pergunta porque há alguns anos atrás, quando eu estava começando a estudar esses assuntos de hidráulica, drenagem, escada, procurei bastante e não encontrei. Né? Encontrei alguns manuais do DENIT, alguns manuais mais básicos, né? Mas nada muito detalhado e nada muito avançado. Né? Então, coloquei aqui esse passo a passo para vocês, porque eu acho que na internet está carecendo aí, né, de materiais nessa linha, principalmente para a escada dissipadora. Então, por isso que eu estou colaborando aí também com essa planilha, com esse vídeo que eu estou contribuindo com vocês, beleza? Outros pontos, pessoal. Primeira questão. As dificuldades de você fazer o dimensionamento de uma escada hidráulica. Né? Hoje em dia você pode ver aí diversos projetos que ainda são aplicados, né, as equações de Manning, por exemplo, para resolver escoamento em escada hidráulica. E não é o ideal, né, porque você está fazendo uma vista grossa dos degraus da sua escada. Então, quando você tem um canal, né, um canal com uma certa declividade, você tem um escoamento mais permanente uniforme, você tem a equação de Manning funcionando muito bem para o seu canal. Mas quando você tem um degrau no seu canal, já muda a dinâmica, né? Porque você tem uma queda singular. Quando você tem um degrau próximo ao outro, pode ser que se configure um regime Maple Flow. Quando você tem degraus muito curtos, né? Aí provavelmente você vai estar trabalhando num tipo de regime Skimming Flow. Né? Então muda bastante, tá, pessoal, as características para cada tipo de escoamento. Tá? Então aplicar Manning nesse tipo de estrutura
é muito raso, né? Você pode ter um erro ali elevado, né, do que vai estar realmente acontecendo na estrutura, tá? Então existem aí tipos de regime para a escada dissipadora, como é o regime Nipple Flow, que são quedas sucessivas, onde você tem a coluna de ar abaixo de cada jato de água, né? Então você tem essa queda sucessiva. Você tem uma queda singular, ou seja, você tem um canal de 50 metros de extensão, tem um degrau, né, único, depois tem mais 100 metros. Então é um degrau isolado, ele é um degrau singular, que é uma outra metodologia. E você tem também as quedas muito próximas, né, onde você tem ali o regime Skimming Flow, como eu já apresentei para vocês algumas imagens, tá? Bom, então ao longo aí dessa pesquisa eu encontrei o software Cisco, né, há alguns anos atrás, e esse software traz alguns métodos, né, alguns pesquisadores já desenvolveram diversos ensaios para a escada dissipadora, como Chanson, Otsu e Yasuda, né? E esse programa que foi desenvolvido pela UFMG, ele acabou basicamente compilando, né, os resultados desses ensaios, desses métodos, para que você conseguisse desenvolver aí o cálculo da escada, tá? Então, essa planilha foi montada baseado nos métodos utilizados pelo Cisco, tá bom? Atualmente, eu acredito que o Cisco está passando por algum tipo de atualização. Algumas pessoas me mandaram e-mail perguntando, né? Mas como eu não fui o criador da ferramenta, eu não sei dizer ao certo, mas acredito que esteja passando por algum tipo de atualização da ferramenta, tá? E um outro ponto também em adicional a toda essa história é a questão do CFD, tá? Então, mesmo trabalhando com os métodos que nós vamos ver aqui para a escada Skimming Flow, ainda assim você tem algumas limitações, né? Porque esses métodos eles foram baseados em ensaios físicos. E os ensaios físicos foram desenvolvidos com uma geometria padrão. Então você tem uma geometria regular da escada, ou seja, uma relação de patamar para espelho da escada único ao longo de toda a escada. Pode ser que o trabalho que você vá desenvolver para a escada dissipadora não tenha essa uniformidade, não tenha uma relação única de patamar com espelho, né? Então, nessa situação, onde você tem escada dissipadora que foge dessa geometria padrão que consta nos métodos do Cisco e nessa planilha que eu vou passar para vocês, aí você pode recorrer então ao CFD, que seria a modelagem numérica, né? Eu trabalho basicamente com o OpenFOAM, que é um software gratuito, mas existem diversos outros softwares, né? Muito bons também aí na área comercial, que atuam também com a parte de CFD, e aí sim você tem um universo à parte para resolver qualquer tipo de problema hidráulico, principalmente, né, que você venha a ter. Beleza? Pessoal, então antes de começar aqui na planilha, já dá uma curtida aí no vídeo, né? Principalmente você que gosta dessa área de drenagem, de dimensionamento, de hidráulica. Você sabe que o YouTube, né, para ele mostrar mais o vídeo para outros engenheiros como você, ele precisa de relevância. Então, quando você clica em curtir, você dá relevância ao vídeo e ajuda o algoritmo da ferramenta, tá? Compartilhe o vídeo também com as pessoas que você sabe que também tem interesse nesse tipo de material, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal para que você possa receber mais vídeos como esse, tá? Esteja por dentro aí de todo o material que eu estou produzindo e compartilhando aqui na rede, tá bom? E no final desse vídeo eu vou deixar um presente especial para você que assistir todo o vídeo e chegar no final ainda com vontade aí de aprender mais ou com vontade de ter algum material mais sólido em mãos também. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Bom, aqui é a planilha que eu montei, né? Perceba que no lado direito aqui tem alguns prints, né? Que eu tirei justamente da ferramenta Cisco, porque eu construí um modelo dentro da ferramenta, né? E depois construí a minha planilha calibrando aqui os resultados com os resultados do software, tá? Então, basicamente, alguns valores pode ser que estejam um pouquinho diferente depois de algumas casas da vírgula, mas é mais ajuste de arredondamento, tá? Então, eu construí aqui a planilha baseado nos métodos aqui apresentados pelo Cisco, né? Como você pode ver aqui na legenda, Chanson, Otsu e Yasuda, tá bom? Bom, pessoal, então aqui em cima, nessa primeira parte aqui da planilha, você tem os dados de entrada. Então, você precisa ter esses dados em mãos para você conseguir calcular
a sua escada, né? Então, vazão você tem que ter, ela vem de um estudo hidrológico, né? Então você precisa ter esse dado de vazão. Largura da escada, mas eu não vou dimensionar a escada, o programa não vai dimensionar, a planilha não vai dimensionar para mim? Na verdade não, a planilha vai avaliar, né? Ela vai analisar a geometria proposta, tá? Então a planilha de análise, tá? Então o que acontece? Você precisa propor uma geometria e aí você vai ver o resultado, se a geometria está ok ou se não está ok. Tá? Então, nesse caso, já coloquei uma largura aqui da escada de 2,5. Da onde que eu tirei? Bom, aí vai depender do caso que você vai trabalhar. Se a montante da escada já tiver um canal com uma largura de 2,5, você não vai colocar uma escada menor, né? Muito provavelmente não vai colocar uma escada menor. Se você tem uma tubulação chegando com diâmetro de 3 metros, você vai ter que colocar uma escada com uma largura de fundo maior, pelo menos, né? Igual ou maior. Então, tem algumas relações ali das considerações da entrada do escoamento que precisam ser levadas em conta para você definir essa largura. E lembre-se que essa largura é um pontapé inicial. Você vai avaliar se ela está ok ou não. Se não tiver ok, você vai voltar aqui e reavaliar essa largura. Então, a altura do espelho é a altura do degrau, né? Então você tem os degraus ali ao longo da escada dissipadora e essa daqui é a altura para cada degrau. Comprimento do patamar é o comprimento do degrau também. Então aqui nós temos uma relação onde a escada anda 1 na horizontal e desce meio na vertical. Essa é a relação da escada, tá? Depois você tem o desnível total da escada, então perceba que é uma escada gigante, né? 50 metros de desnível, que está aqui no exemplo, tá? Então pegando desde o topo da escada até o último degrau da escada, né? Até a base lá da escada, você tem 50 metros nesse exemplo, tá? E o ND é o número de degraus, né? Então se você tem aqui 50 metros, mas você tem degrau a cada meio metro de altura, obviamente você chega com 100 degraus aqui, um número total dos degraus, tá? Bom, então aqui você tem já uma relação de declividade que já está sendo calculada, tanto metro por metro como em porcentagem. Aqui você precisa inserir o ângulo que você vai ter de inclinação dessa escada. Tá? Então, uma relação de 1 para meio vai ser igual a uma relação de 2 para 1, que é igual a 26 graus ou quase 27 graus. Tá bom? Beleza, então aqui nós temos as declividades skimming flow, né, de ponto 10 até 1,43, né, que seriam inclinações aí de 5,7 graus até 55 graus, baseado nos estudos de Otto, né, que foi ensaiado. Então, essa daqui é uma classificação importante para você já ter em mente se a sua escada vai seguir mais para uma linha skimming flow ou mais nipple flow, tá? Inclinações maiores, próximas a 55 graus, quase sempre, né, ou sempre, você vai ter a situação de skimming flow. Quando você tem declividades menores, como 5,7 graus, 15 graus, 20 graus, pode ser que você tenha um regime nipple flow. Tá? Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, aonde que vai dar a classificação do nosso regime. Mas aqui você já consegue ter em mente que quanto mais inclinado, mais chance de você ter um regime skimming flow. Quanto menos inclinado, você pode ter a chance de encontrar ali um regime nipple flow, que seria quedas sucessivas, beleza? Maravilha. Então, outro ponto, vazão unitária. Isso aqui é básico, né, pessoal? Então, vazão total dividido pela largura da escada vai dar 4 metros cúbicos por segundo, porque a vazão total é 10 e a largura aqui da escada é 2,5. Beleza? Então, aqui nós temos essa vazão unitária que nós vamos utilizar para calcular a profundidade crítica. Na profundidade crítica, a gente já consegue ver que há uma limitação de geometria, tá? Por quê? Esses ensaios eles foram desenvolvidos para a escada dissipadora com a seção retangular, tá? Ou seja, se você traçar uma seção transversal na escada, você vai ver o fundo e as duas paredes laterais formando um ângulo de 90 graus. Então, não tem aqui uma metodologia específica para uma escada trapezoidal ou uma escada em V, tá? Triangular. Aí você me pergunta, mas eu queria calcular porque a minha escada é trapezoidal. Aí, meu amigo, não tem como você utilizar esses métodos mais convencionais, você vai ter que partir para um método CFD, né? Uma modelagem numérica, aí, talvez utilizando o OpenFOAM, Flow 3D ou outros softwares que você tenha habilidade ou queira obter essa habilidade.
mas aqui você já tem esse engessamento, né? A geometria é retangular, então ela funciona para a escada com seção retangular. Beleza? Então aqui nós temos a profundidade crítica, a equação da profundidade crítica, para quando você tem a escada retangular. Vou deixar um zoom maior aqui para ficar mais fácil de enxergar. Então aqui vai ser a vazão unitária ao quadrado dividido por g elevado a 1/3. Tá? Chego aqui com uma lâmina crítica de 1,18 metros aproximadamente. Beleza? Maravilha. Depois eu tenho que calcular uma relação que seria o S dividido pela lâmina crítica. S é o meu espelho, lâmina crítica acabei de calcular. Então, fazendo a divisão, eu tenho 0,42. Tá? É um resultado, aqui uma relação dessas duas variáveis. Por que eu tenho que fazer isso? Porque aqui eu tenho um ábaco, né, onde eu tenho as curvas de classificação para cada tipo de regime. Então, o que acontece, pessoal? Aqui eu tenho os autores aqui embaixo, né? Essa daqui é uma imagem do Cisco. Então, tem os autores aqui embaixo, tá? Que desenvolveram os estudos físicos. E aqui eu tenho as linhas que delimitam cada tipo de regime, tá? Ou seja, se essa bolinha aqui tivesse acima da linha laranja, seria um regime Nipple Flow. Se ela tivesse entre a laranja e a verde, aqui no meio, ela seria um regime de transição, que não é indicado. Se ela está abaixo dessa linha verde mais escura, ela é um regime Skimming Flow, segundo Watson. Então você tem aqui algumas classificações de regime baseado na relação que você vai encontrar aqui nessa equação. Então, por exemplo, aqui eu encontrei a relação de 0,42. Então, venho aqui na relação do eixo vertical, traço uma linha horizontal em 0,42. Tá? Ah, mas qual que vai ser a minha linha vertical para cruzar aqui as linhas e encontrar meu ponto? O eixo horizontal ele é balizado pela inclinação da escada. A inclinação da minha escada aqui é de 27 graus. Né? Então eu venho com uma linha aqui, é 27 graus, subo até lá em cima. Aqui eu tenho um ponto de intersecção, que é justamente o ponto de classificação do meu regime. Toda essa mancha laranja aqui, ó, seria um regime Skimming Flow do tipo A, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Tá? Então, qualquer cálculo de escada que você venha fazer, que o seu pontinho de classificação dê dentro dessa mancha laranja, essa planilha está válida para você. Se cair fora da mancha laranja, se cair aqui no meio, cair aqui em cima da linha verde desacejada, aí já muda o conceito de cálculo, muda ali o passo a passo de cálculo, tá bom? Então ela é válida para a seção retangular e para essa mancha laranja aqui que eu estou apresentando para vocês. Beleza? Então essa etapa de classificação é bastante similar à etapa do Nipple Flow, porém aqui é uma região diferente no ábaco que você vai trabalhar. Beleza? Outro ponto interessante é que você vai ter, eu vou mostrar para vocês o tipo A e tipo B de escada, mas perceba que esse tipo A ele abrange quase toda o range aqui, né, o range de faixa aqui de aplicação da escada. Então você vai ter uma faixa menor que dificilmente vai acontecer, né, mas pode acontecer também. Só que se cair aqui dentro, você tem um outro passo a passo de cálculo. Beleza? Então esse é um resuminho básico aqui para vocês. Bom, então o que acontece? A escada dissipadora tipo A, ela vai ter um trecho da escada que o regime vai ser quase uniforme. Tá? Então, ou seja, a linha d'água vai estar quase ali na diagonal da linha dos degraus. Né? Então, você vai ter uma inclinação de 19 graus até 55 graus, que são as escadas mais inclinadas, né? Com um trecho dessa escada que o regime vai ficar quase uniforme. Né? Então, isso classifica a escada do tipo A. Tá? Então, esse é o tipo A. Então, na imagem aqui embaixo, mostra o tipo A, que é uma escada mais inclinada, e a partir de um determinado momento, você tem um trecho aqui ó, com um regime quase uniforme. Tá? Um trecho onde o regime não é uniforme, obviamente pela redução da lâmina e tudo mais, e aqui um trecho que ele encontra uma certa estabilidade. Esse é o tipo A. A escada do tipo B, ela pode variar de 5,7 graus até 19 graus. Tá? Então, ela é mais abatida, ó, tá vendo? Ela fica mais parecida com uma escada Nipple Flow. Porém, perceba que aqui você não tem colunas de ar nos degraus, né? Então o degrau está cheio de água, gera vórtice também. E a diferença dela é que, a partir de um determinado momento, ela pode apresentar um escoamento quase uniforme ou não. Né? Então ela é um pouco mais
instável nesse ponto, né? Então, essa barrinha aqui, ó, que está dividindo o escoamento não uniforme do quase uniforme, pode ser que esse quase uniforme não aconteça nessa escada. Enquanto a escada do tipo A sempre vai acontecer esse escoamento quase uniforme, independente do seu desnível total. Posso ter uma escada de 50 metros, 70 metros, ele vai chegar nesse ponto de escoamento quase uniforme. Tá? Então, esse é o tipo a escada mais inclinada, e o tipo B não. O tipo B pode ser que ele encontre esse trecho quase uniforme, ou pode ser que ele não encontre. Tá? Então, são dois tipos aqui distintos de escada. Qual que nós vamos trabalhar aqui hoje na planilha? Tipo A. Tá? Então, essa é a escada mais inclinada, onde você tem aqui um trecho, né, que ele vai chegar numa configuração quase uniforme. Beleza? E a escada do tipo A, só lembrando aqui em cima, é toda essa mancha laranja que você tem aqui dentro do ábaco do cisco. Certo? Maravilha. Então, pessoal, o primeiro ponto que a gente vai definir aqui seria a altura de mudança do escoamento não uniforme para quase uniforme. O que seria isso? Se você olhar no desenho aqui do tipo A, você tem um HE, né, que vai desde a crista da escada até essa linha na diagonal que está dividindo o escoamento não uniforme para o escoamento quase uniforme. Então você tem aqui uma altura, né, que pode começar a ter esse escoamento quase uniforme. Tá? Então o que acontece? Nós precisamos calcular essa altura, precisamos saber dessa altura, porque depois nós vamos comparar essa altura com o desnível total da escada. Se essa altura for menor do que o desnível total, aí vai acontecer esse escoamento quase uniforme. Tá? Então, a equação aqui dessa altura vai ser HE dividido por Y crítico, né? Obviamente, como é uma relação, você vai passar esse Y crítico para o outro lado da equação, e aí você tem uma sequência aqui de constantes e variável, né, em relação ao ângulo da escada, que é 27 graus. Tá? Então, só imputar o dado aqui do ângulo da escada, e aqui depois você tem uma relação que a gente já calculou, que é o S sobre a lâmina crítica. Tá? Então, aplicando essa equação, que é um pouco grande, né, você vai chegar a um resultado de quase 17 metros. Beleza? O que acontece, pessoal? Quase 17 metros é o quê? É o desnível do topo da escada até onde vai começar a ter o escoamento quase uniforme. Então, nesses 18 metros aqui iniciais, o escoamento vai ser não uniforme, vai ter variação de lâmina, de energia. Quando você tem aqui esse HE que divide aqui o escoamento, desse ponto para baixo, você vai ter um escoamento quase uniforme. Tá? Então, isso que a gente definiu aqui no HE. Agora, o que eu tenho que fazer? Tem que comparar o meu HE com o meu HD. O que é o HD? Seria o desnível total da escada. Então, se o meu HE aqui ele é maior do que o HD, eu tenho que calcular, tá, um fator de atrito. Tá? Um fator de atrito e a profundidade representativa e concentração média de ar. Ou seja, eu tenho que calcular aqui todos esses pontos, porque vai acontecer realmente essa divisão aqui no meu escoamento, então eu preciso calcular também esses pontos adicionais. Tá? Se o meu HE fosse menor do que o HD, quer dizer que a escada é muito curta, né? Então nem vai gerar esse tipo de escoamento. Imagine que meu HD seja 18 metros, igual deu aqui. 17 metros, desculpa, e o meu HD seja 5 metros. Então, não vai chegar nesse tipo de escoamento, certo? Então, nós temos que fazer essa comparação. Então, aqui na planilha está com um comandinho C, né? Se o HE for maior que HD, tem que calcular todos esses fatores aqui, beleza? Bom, vamos lá então calculá-los. Então, aqui nós temos o fator máximo de atrito, tá? Nós temos duas equações aqui, ó, fator máximo de atrito, né, gerado pela inclinação aqui dos degraus, e aqui eu tenho o fator de atrito da escada em si. Então, o fator máximo de atrito, utilizando essa equação, que só entra com a sua inclinação da escada, deu 0,17. Quando essa relação aqui ela atende essa constante, então o meu fator de atrito ele é igual ao meu fator máximo. Então, aqui eu repeti 0,17. Tá? Depois eu tenho que calcular a profundidade final desse escoamento, tá? Que seria representado pelo meu dW. Tá? Então, aqui eu tenho a equação onde eu entro com o fator de atrito, eu tenho o seno do ângulo da escada, que é 27 graus, e eu tenho a lâmina crítica. Tá? Essa lâmina crítica, a gente já calculou, né? Esse fator de atrito, a gente já calculou,
e essa inclinação a gente também já calculou, beleza? Então aqui nós chegamos numa profundidade final de 0,43 metros, 43 centímetros. Obviamente, nesse trecho eu vou ter uma velocidade de 9,30 metros por segundo. Por quê? Eu tenho a vazão, né, que é um dado de entrada, dividido pela área hidráulica. O que é a área hidráulica? Como é uma seção retangular, base vezes a altura da água. Então, é base vezes a lâmina que eu já calculei, que está aqui. Eu chego na velocidade de 9,30 metros por segundo. Bom, beleza. Agora o que eu vou fazer? Vou calcular a energia residual, né, dessa escada para o tipo A, que é o que a gente está fazendo, e com o regime uniforme, ou quase uniforme, né, que seria o HE menor que o HD. Tá? Então, o HE menor do que o desnível total. Então, a energia residual, nós temos essa equação aqui, ó, específica para o tipo A, tá vendo? Então, nós temos a lâmina crítica, temos a lâmina final, temos o cosseno do ângulo, que é 27 graus, aqui de novo a crítica e a lâmina final. Aplicando essa equação, nós chegamos em 4,8 metros, né, de energia residual. Beleza? Bom, pessoal, o próximo passo, então, é calcular a concentração média de ar, tá? Que seria essa equação aqui, ó. Tá? Aqui eu tenho S sobre Y crítico, mas eu tenho uma variável representada pela letra D, que eu não tenho ainda calculado essa variável. Tá? Essa variável representada pela letra D, se ela estiver na angulação de 19 graus até 55 graus, que é a escada do tipo A, você tem essa equação para ser aplicada. Então, aplicando essa equação, que é em função da inclinação da escada, que é 27 graus, eu chego em D igual a 0,39. Conhecendo D, eu jogo D aqui na equação e chego na minha concentração média de ar de 0,36, né? Quase 0,38, quase 0,39, na verdade. Tá? Maravilha. Calculei a concentração média de ar, então eu consigo calcular agora a profundidade quando a concentração de ar é de 0,9. Tá? Então já tem uma equação que utiliza a concentração média de ar e a variável D. Então, eu chego nessa minha lâmina de 0,9, né, de concentração de ar de 0,9, com a lâmina de 0,64 metros, 64 centímetros, basicamente. Como essa lâmina ela é maior, né, do que a lâmina que eu já tinha calculado aqui em cima, como a lâmina crítica e a final, eu tenho, então, uma outra velocidade. Certo? Então, se eu tenho uma lâmina maior, eu tenho uma outra velocidade. Então, aqui eu tenho a vazão, que é a mesma, a largura é a mesma, só que para compor a minha área hidráulica, agora a minha lâmina mudou. Então, a minha lâmina de 0,40 alguma coisa foi para 0,60 alguma coisa. Então, eu chego numa velocidade próxima de 6 metros por segundo, 5,97 metros por segundo. Bom, maravilha. Próximo passo que eu vou avaliar vai ser a altura da parede. Tá? Então, a altura da parede, pelo método apresentado, nós temos uma relação da lâmina com a concentração de ar de 0,9, né, 0,9. Essa concentração acaba aumentando mesmo, né, a lâmina d'água. Né? Então, lembrando lá no exemplo que eu mostrei para vocês, você tem aqui um aumento dessa lâmina, tá vendo? Devido à entrada de ar. Né? Então, se entrou ar aqui, você vai ter um escoamento bifásico e essa lâmina tende a ficar maior do que a lâmina crítica do escoamento. Tá? Bom, então aqui vai ser um fator de segurança aplicado, né, de majoração de 40% acima da lâmina com a concentração de ar já de 0,9. Então a gente chega numa parede aqui, numa altura de parede mínima, de 90 centímetros ou 89 centímetros. Tá? Então, aqui é uma segurança que você vai ter, como se fosse um freeboard mesmo, de 40% dessa lâmina para a sua parede lateral. Tá? Então, assim que é indicado a altura da parede. Bom, depois disso a gente vai calcular o fluido rugoso. Né? Então, aqui nós temos o fluido rugoso é dependente da gravidade, da vazão unitária, do seno do ângulo de atrito, do seno do ângulo da escada, que é 27 graus, e nós temos uma variável K. Essa variável K depende do S vezes o cosseno da angulação da escada, que é 27 graus. Então, calculo primeiro o meu K, que é 0,45, aplico o meu K na equação do fluido rugoso, chego a 6,39, tá? O valor do fluido rugoso.
Por que eu vou calcular esse fluido rugoso? Porque para eu saber o início da minha aeração, eu preciso ter esse fluido rugoso já definido, tá? Inclusive o meu K também. Então, aqui na equação do início da aeração, o que seria o início da aeração? Então, olha aqui em cima, vou mostrar para vocês que você tem a escada e você tem esse desenvolvimento aqui do início da escada até onde começa a ter aeração aqui na sua escada, você tem uma distância LA, tá? Que é o comprimento aqui para começar a ter o escoamento aerado. Tá? Então, para isso, eu preciso ter o fluido rugoso, preciso ter o K e inserir aqui na minha equação, né, de início da aeração. Então, o início da aeração nada mais é do que a distância da crista da escada até o início da aeração, obviamente seguindo ali o sentido diagonal da escada. Tá? Não é um desnível vertical. Então, aqui o seno da minha inclinação da escada, 27 graus, o fluido rugoso, a variável K, cheguei no comprimento de 15,29 metros, beleza? Depois eu calculo, então, a profundidade, né, que eu vou ter nesse início da aeração. Então, se eu vou ter aqui um trecho aerado, qual vai ser a profundidade que eu vou ter nesse trecho aerado? Então, vai ser representado pela sigla aqui YA. Vou inserir também o fluido rugoso, variável K, seno do ângulo da escada, que é 27 graus, cheguei no YA de 56 centímetros mais ou menos. Então, a minha lâmina aqui é 56 centímetros quando começa a ter aeração no escoamento, que é depois de 15 metros do início da escada. Bom, então tendo essa nova lâmina, também consigo calcular a velocidade para essa lâmina, que é de 7,16. Por quê? Vazão é constante, né? A vazão unitária a vazão inicial que a gente já tinha. A base da escada também é constante. O YA acabei de calcular que é 56 centímetros. Chega numa velocidade um pouco menor, né? De 7,16 metros por segundo, tá? Comparado com a lâmina lá final, obviamente, tá? Maravilha, depois de chegar então nessa variável, que seria a minha velocidade do escoamento aerado, eu preciso calcular também o risco dessa estrutura a sofrer por cavitação. Tá? Então, o que seria cavitação? Seria a atuação da pressão negativa, né, que poderia arrancar os blocos da escada. Tá? Então, isso é um assunto que eu posso abordar em outro vídeo também, né, mas é um problema, uma patologia que pode acontecer na sua escada. Aqui eu tenho a velocidade para a cavitação acontecer, né? Então, utilizando essa equação aqui, eu teria que ter uma velocidade mínima de 18 metros por segundo para que ocorresse cavitação na minha escada. Então, pegando aqui também o exemplo do cisco, seria essa minha curva aqui de velocidade, tá? A minha velocidade está lá embaixo, né? Então está longe aqui de chegar ainda nos 18 metros por segundo, então eu não tenho risco aqui de ter cavitação, tá? Se a minha velocidade fosse maior do que 18 metros por segundo, eu teria risco de cavitação nesse trecho da escada, beleza? Então, pessoal, um resumo geral para vocês, o que precisa ser avaliado nessa escada? Três pontos, na verdade, principalmente. As velocidades, né, que você vai ter no escoamento, velocidade aerada, velocidade final, velocidade crítica, velocidade 0,09, todas as velocidades que você vai ter na sua escada precisam estar condizentes com o material que você vai revestir a sua escada. Se você vai revestir com gabião, gabião vai ter um limite de velocidade. Se você vai revestir com um concreto básico, né, um concreto convencional, ele vai ter um outro nível de velocidade. Se você for revestir com um concreto mais robusto, material mais denso, vai ter um outro nível de velocidade. Então, avaliar sempre o tipo de material que você vai colocar na sua escada com as velocidades que vão ocorrer na sua escada. Se as velocidades forem superiores a esse material, vai dar problema, tá? Então, sempre olhar a questão das velocidades. Outro ponto para você avaliar seria a relação da altura da parede da escada, tá? Então, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aqui. Então, a altura da parede é a lâmina 0,9, né, que seria a lâmina já aerada, mais 40% de segurança, então 90 centímetros aqui. Então, a sua escada tem que ter uma altura de parede lateral pelo menos de 90 centímetros. Eu arredondaria já para 1 metro. Né? Então, seguindo lá o desnível da escada, a relação de degrau, você precisa ter uma parede de 1 metro, porque senão a água vai sair para a lateral. Tá?
E outro ponto de análise é justamente o risco de cavitação. Tá? Isso aqui é difícil de acontecer para escadas mais convencionais e não tão difícil de acontecer para escadas de vertedores. Tá? Então, o vertedor vai ter um desnível muito grande, uma vazão muito alta. Então, aqui o risco de acontecer uma velocidade maior do que a velocidade mínima para cavitação não é assim tão raro, né? Então, você precisa estar atento também a esse terceiro ponto de análise. Algumas limitantes da planilha. Trabalha com regime Skimming Flow, né, como eu mostrei para vocês. Tipo A, né, como eu mostrei para vocês também. Tá? Tipo B tem outra sequência de cálculo que eu posso montar para vocês também, mas essa planilha é específica para tipo A. Trabalha com seção retangular, não é seção trapezoidal, não é seção triangular, é retangular. E o fluxo montante da escada precisa ser subcrítico, ou seja, menor do que 1. Tá? Então, aqui são algumas considerações, algumas limitantes da planilha, dos métodos, né, para você utilizar. Beleza? Bom, pessoal, na planilha também tem os meus contatos, né, minhas redes sociais, tudo mais. Então, eu queria deixar para vocês, aqui no final desse vídeo, né, a informação de que no link, na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link para você acessar essa planilha de forma gratuita. Então, você clica lá, coloca o seu e-mail para receber e você vai receber, você acessa, na verdade, uma página para você fazer o download dessa planilha, entre outras aí que eu já desenvolvi. Então, você baixa no seu computador de forma gratuita, tá bom? Teve alguma dúvida, algum questionamento, manda um e-mail aqui para mim, ó, engejosecosta.contato@gmail, ou deixa nos comentários aí do vídeo. Me siga aí também nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, no YouTube, se você não é inscrito, se inscreva. Telegram, com destaque ao Telegram, né, que eu tenho contribuído também com conteúdos diários no Telegram. Tenho uma página minha também. Não esqueça de deixar o seu curtir, não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos que também têm interesse. E muito obrigado pela atenção e até a próxima.